O canal Me Pergunte traz hoje 15 perguntas sobre a Bíblia, nível médio. Pergunta 1. Quem a Bíblia diz que foi pior que todos os reis de Israel? A. Saul. B. Acabe. C. Salomão. D. Davi. Resposta: B. Acabe. Referência bíblica, em 1º livro de Reis 16 do 32 ao 33. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Pergunta 2. Quem era a mãe de Ismael, filho de Abraão? A. Sara. B. Sete. C. Agar. D. Ester. Resposta C. Agar. Referência bíblica, em Gênesis 16 versículo 15. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Pergunta 3. Quem é chamado na Bíblia como o príncipe da paz? A. Lúcifer. B. Miguel. C. Jesus. D. Paulo. Resposta C. Jesus. Referência bíblica, em Isaías 9 versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pergunta 4. Quando Moisés foi colocado num cesto e lançado no rio, quem o encontrou? A. A rainha de Sabá. B. A filha do faraó. C. Joquebede. D. A cozinheira. Resposta B. A filha do faraó. Referência bíblica, em Êxodo 2 do 5 ao 6. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Pergunta 5. Quem foi o imperador da Babilônia? A. Geucais. B. Nero. C. Faraó. D. Nabucodonosor. Resposta D. Nabucodonosor. Referência bíblica, em 2º livro de Reis 24 do 1 ao 2. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Pergunta 6. Quem negou Jesus 3 vezes? A. Judas. B. Pedro. C. André. D. Caifás. Resposta B. Pedro. Referência bíblica, em Marcos 14 versículo 72. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Pergunta 7. Como morreu Judas? A. Assassinado. B. Acidente. C. Suicídio. D. Decapitado.
Resposta C. Suicídio. Referência bíblica, em Mateus 27 versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Pergunta 8. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados aonde? A. Na cova dos leões. B. Na fornalha. C. No Coliseu. D. No mar. Resposta B. Na fornalha. Referência bíblica, em Daniel 3 do 19 ao 23. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Pergunta 9. Qual foi o primeiro nome de Abraão? A. Israel. B. Abrão. C. Adão. D. Abade. Resposta B. Abrão. Referência bíblica, em Gênesis 17 versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas a Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te pus. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Pergunta 10. Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? A. 7 dias e 7 noites. B. 40 dias e 40 noites. C. 3 dias e 3 noites. D. 6 meses. Resposta B. 40 dias e 40 noites. Referência bíblica, em Gênesis 7 versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Pergunta 11. Qual o nome do anjo que apareceu a Maria, mãe de Jesus? A. Rafael. B. Miguel. C. Gabriel. D. Misael. Resposta C. Gabriel. Referência bíblica, em Lucas 1 do 26 ao 28. No 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Pergunta 12. Qual destes nomes não é mencionado na Bíblia? A. Caio. B. Tiago. C. Filipe. D. Marcos. Resposta A. Caio. Não há menção a este nome na Bíblia, no entanto, os nomes Tiago, Filipe e Marcos fazem parte dos textos bíblicos. Pergunta 13. Quantos pães e peixes Jesus utilizou para multiplicar e alimentar a multidão? A. 5 pães e 2 peixes. B. 7 pães e 7 peixes. C. 8 pães e 1 peixe. D. 2 pães e 5 peixes. Resposta A. 5 pães e 2 peixes.
Referência bíblica, em Mateus 14 versículo 17. Jesus, porém, lhes disse, e não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, e não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Pergunta 14. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? A. João. B. Simão Cirineu. C. Timóteo. D. Pedro. Resposta B. Simão Cirineu. Referência bíblica, em Marcos 15 versículo 21. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Pergunta 15. Antes de ser rei, qual era o trabalho de Davi? A. Caçador. B. Pastor de ovelhas. C. Carpinteiro. D. Músico. Resposta B. Pastor de ovelhas. Referência bíblica, em 1º livro de Samuel 17 do 34 ao 35. Davi, entretanto, disse a Saul, em teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja!